Há 2 anos atrás, Silmara e a Isadora se encontravam comigo aqui na cidade de Leipzig, Alemanha. Então nós completamos aí 2 anos 2 anos. juntos nessa nova morada, nesse novo país, nessa aventura que foi migrar depois dos 40 anos de idade, aí da nossa terra tropical, Brasil, para esse continente, o velho continente temperado, Alemanha. E um pouquinho depois, em setembro mais ou menos, né, Silmara? Foi acho que agosto, setembro, por aí. A gente inaugurava esse canal e nós lançamos um vídeo na época explicando, nos apresentando, explicando a nossa origem, toda a nossa trajetória e principalmente os detalhes da nossa decisão em fazer essa mudança aqui para a Alemanha. E na época a gente disse para vocês que a gente estava aqui num regime de experiência, porque a Isso. gente pegou licença do nosso trabalho no serviço público em Joinville e a gente tinha 2 anos para fazer essa experiência aqui na cidade, aqui no país, e posteriormente teríamos que tomar uma decisão, voltar para o Brasil, permanecer aqui na Europa ou não. Pois é, esses 2 anos passaram. A minha licença venceu em fevereiro, A a minha, licença. a minha venceu em maio agora, né? Desse Pois é. ano. E aí a gente se sentiu aqui meio na obrigação de dar um retorno para vocês, né? Explicar o que está acontecendo, até porque a gente já recebeu perguntas aí, né, de alguns Muitas de vezes, né? vocês sobre a situação, né? E aí, o que vocês decidiram? Vão ficar na Alemanha? Não vão ficar? Vão voltar? Quais são os planos de vocês? O que Então vão esse fazer vídeo é agora? para isso. Hoje nós vamos dizer para vocês o que a gente vai fazer, qual é a nossa decisão. Então cola aí, fica até o final do vídeo que você vai descobrir aí quais são os nossos planos para o futuro. E, né, não se esqueça de se inscrever no canal, tem um botãozinho aqui embaixo para dar o like, compartilhar com os amigos e dar esse apoio aí pra gente. É de graça, não dói e ajuda a gente. É, principalmente dar o like, é um apoio bastante importante. Com E certeza. as estimativas aí indicam que cada like faz o YouTube entregar para pelo menos mais 5 pessoas. Então, poxa, né? Se é uma forma de você ajudar a gente, incentivar a gente, E não custa nada, né? só sentar o dedo aí. Valeu? Bora lá. Antes, porém, da tão aguardada resposta, a gente gostaria também de fazer um balanço aqui, explicar um pouquinho dessa nossa experiência nesses 2 anos e principalmente alguns fatores aqui da nova vida que nos fazem balançar um pouquinho, que dificultam a nossa decisão, digamos assim, né? Nos fazem balançar bastante. Então, por exemplo, A segurança, né? Lógico que não existe país perfeito, nenhum país é extremamente seguro, 100% seguro, claro. Mas a gente sente bastante a diferença comparando aqui na Alemanha com o Brasil, né? Aqui a gente se sente muito mais seguro, a gente não. Até hoje, por exemplo, a gente não vivenciou nenhuma situação de assalto, de roubo, coisa assim, nas nossas andanças por aí, aqui na nossa cidade, enfim. A Isadora é uma menina, ela é jovem, a gente sabe como é que é aí no Brasil, a questão das mulheres andar na rua, o assédio, né, um alerta constante. Não que aqui não tenha que andar em alerta, claro que tem, mas a gente se sente muito, muito mais seguro em andar na rua. A Isadora, por exemplo, anda à noite, pega transporte público, que a gente não tem carro aqui, como a gente já falou, e a segurança é algo que pesa bastante nessa nossa balança aí entre ir e voltar, ficar ou ir. Então, é um ponto bem, bem positivo para a gente, a questão da segurança aqui. sem contar, né, que quando você anda na rua, experimenta ir numa cidade turística aí no Brasil, né? É. E todo mundo acho que entende bem isso, né? Você andar com o celular na mão, ou a carteira no bolso de trás da calça, Uma ou mochila nas ostentar uma máquina costas. fotográfica, né? Um equipamento de filmagem ou qualquer coisa assim, né? Você sempre se sente pelo menos desconfortável, né? Sim. E aqui é bem mais tranquilo com relação a isso, né? Você pode andar com o teu celular na mão, ninguém vai vir e arrancar o celular da tua mão. Não. Claro que essa nossa fala, gente, não é um incentivo para o descuido, muito pelo contrário, né? Qualquer ponto Sim. turístico do mundo inteiro, né, pode ter o furto e tal, mas não é com a violência com que a gente costuma ouvir ou presenciar ou até experimentar no Brasil. Sim. Outro ponto que nos pega bastante é a simplicidade. E Muito, muito. parece uma coisa tola, gente. Parece uma coisa tola e talvez até difícil de vocês compreenderem isso. E a gente vai tentar explicar, porque não é fácil também, né? Mas a gente só percebe morando aqui, estando aqui, né? É,
as pessoas aqui levam uma vida muito mais simples, muito mais simples, muito Muito mais mais básica, desapegada. né? É. Cara, aqui não tem problema nenhum você andar com uma roupa mais surrada, né? Pode até ter um rasgo, algum problema, né? Você andar com o cabelo despenteado na rua, É é, tranquilo. cara, é bem tranquilo. Ninguém tá Não. nem aí para você, né? A forma de você se vestir, a forma de você se portar. O É, julgamento, né? Não tem o é, julgamento, aquele, no mínimo um olhar de julgamento, né? Não, é. que a gente não Acho que até a sente. Silmara pode falar, isso pega principalmente as mulheres, né? Porque é Principalmente. perceptível, né? Que aqui a porcentagem de mulheres extremamente produzidas na rua é ínfimo, né? Bem É, diferente do Brasil, né? Que há essa preocupação com o visual. Aqui parece que é o contrário, um desleixo até que choca às vezes as pessoas à primeira vista. Mas que ao longo do tempo nos trazem uma tranquilidade, um uma conforto, paz, um né? conforto, um desprendimento, né? Exatamente, né? Bem isso que o te falou, né? É, no Brasil, a gente sabe, não que uma mulher precise andar desleixada, desarrumada, claro que não. Mas no Brasil existe essa cobrança de que tem que estar sempre com o cabelo perfeito, muito bem feito, a unha perfeita, muitos procedimentos estéticos e coisas. E aqui a gente não vê isso. Além da roupa, claro, roupa, calçado, sapato, bolsa, né? Muitas variações para usar no dia a dia, né? E esse desprendimento aqui, assim, eu acho, eu como mulher vivendo aqui, assim, eu acho fantástico. Então, eu posso sair na rua, não que no Brasil eu já sempre fui muito básica, muito simples, né? Mas aqui mesmo para mim, assim, isso é fantástico, porque eu não enfrento olhares de julgamento, eu saio me sentindo confortável e à vontade. Essa é acho que o conforto é a palavra assim que mais exemplifica essa questão, porque eu sei que no Brasil também muitas vezes eu me vestia, né, na estica, como dizem, né, no salto, tava no salto e coisa, mas não era confortável, não me sentia confortável. Mas para me enquadrar, né, no local ou no ambiente que eu estava, eu tinha que me vestir assim, digamos assim. E aqui não, você vai numa apresentação de ópera, por exemplo, vestido simples, com tênis, um jeans, uma roupa confortável, tranquila. E não tem o julgamento. Essa simplicidade, assim, é algo. A pressão social, né? Exato, Acho que exato, o peso da cultura e do costume da sociedade, ele é muito mais leve aqui, exato. né? Então, cara, é isso. Assim, talvez seja difícil, como eu disse, explicar isso ou fazer vocês entenderem. Tem que estar aqui para sentir Isso, isso, tem né? que viver isso no dia a dia, É. para sentir essa diferença e achar isso algo muito bom, muito tranquilo, assim. Isso está diretamente ligado com qualidade de vida, gente. Exato. Outra coisa que também nos deixa bem balançados é a questão do custo de vida aqui, né? Um exemplo, o mercado, né? O custo de mercado. No Brasil, não sei como está hoje, né? 2 anos depois, isso deve ter variado muito, mas nos nossos 40 anos vivendo lá e 20, 30 anos aí que a gente era responsável por mercado da casa, a gente via uma variação mês a mês dos valores, né? Cada mês tinha uma variação grande. E isso aqui a gente não sente. Teve uma variação, sim, nesses 2 anos, mas é uma variação mínima, quase imperceptível da questão. A Simone está falando especificamente da inflação, né? Sim, A inflação aqui se sente, claro, claro, né? claro. Inclusive é algo novo para os alemães, quando você conversa com eles, que a inflação é algo novo, eles ficaram muito tempo praticamente sem nada de inflação, e agora ela existe, ela está presente, mas não chega aos pés do que a gente está acostumado no Brasil. Acho que é Não. isso que a senhora está querendo dizer. Tem muitos itens que a gente poderia exemplificar, que é o mesmo preço de 2 anos atrás. Exato. Né? Um exemplo, sal de cozinha, né? Eu não sei quanto que tá 1 quilo de sal aí no Brasil. Aqui não vende, é raro achar de quilo, é uma caixinha de meio quilo, mas 25 centavos, desde que a gente chegou aqui do sal de cozinha. Então, o leite, que é um item que também se consome diariamente, o litro de leite, ele teve uma inflação agora de 99 centavos para 1,09 € mas isso depois de 2 anos, assim, não é um valor absurdo que subiu, assim. Que são itens que usa, por exemplo, que me veio agora na cabeça, que a gente usa todos os dias. E tem o exemplo ao contrário também, né? A farinha, por exemplo, né, que a gente Isso. pagava 65 centavos o quilo, a mesma farinha agora está custando 59 centavos o quilo. Teve uma Né? baixa do Então, valor.
percebe-se que, no geral, a inflação ela existe, mas ela é bem pequena. Sim. Não só em mercado, né? A questão de roupa, calçado também, ah, não tem uma variação grande de valores. E o custo disso é que é super baixo, assim, é bem tranquilo. Um calçado, vou ver um exemplo aí, um tênis, por exemplo. A gente paga 30, 40 euros num tênis que é considerado de marca, né? Fila, Reebok, nem sei pronunciar direito, mas enfim. E é os mesmos valores nesses 2 anos, assim. A gente não sentiu uma mudança de preço Não. nesse tempo. E a gente aprendeu algo bem importante nessa questão de calcular custo de vida. Eu acho que uma dica quente para todo mundo é aprender a calcular o preço das coisas pelas horas de trabalho que você Exato. precisa gastar para adquirir aquilo. Bem E importante. isso a gente percebe aqui, inclusive a gente compara sempre com coisas no Brasil, a gente volta e meia entra na internet e pesquisa, quando a gente vai comprar uma coisa nova, por exemplo, a gente olha no Brasil como é que está Algo mais e, durável, né? e vê mais ou menos quantas horas precisaria trabalhar lá para adquirir esse mesmo produto, né? Então aqui, com muito menos trabalho, a gente compra as mesmas coisas que ali precisaria trabalhar muito mais, né? E a gente sente isso tão diretamente, né? E aí uma comparação mais direta ainda, né? No Brasil eu sou professor efetivo, concursado na rede pública, 20 anos de carreira, com todos os acessos e acréscimos que a carreira proporciona. A Silmara, concursada, efetiva na rede pública também, com 10 anos de carreira, e a gente vivia sempre apertado. Vivia sempre apertado. Nunca sobrou dinheiro para viajar, para fazer coisas mais ousadas, né? Sempre ali no fio da navalha para pagar as contas, né? Sempre E pendurado. aqui, né, que a gente está em tese num trabalho que é inferior à minha qualificação, né? Recebendo um salário muito menor em tese do que um professor, por exemplo, aqui na Alemanha, ele vai receber na escola pública, fazendo a mesma função que eu fazia aí no Brasil, no mínimo, inicial, 5.000 euros de salário mensal, né? No mínimo, né? E eu ganho bem menos do que isso aqui porque eu não faço essa função, estou fazendo outra. Já existe um vídeo no canal que conta exatamente qual é o meu trabalho aqui. Só que mesmo assim, a gente consegue viver tranquilamente. E um detalhe, aqui a gente precisa pagar aluguel. E lá no Brasil a gente não pagava, a gente tinha casa própria, né? Então aqui pagando aluguel e mesmo assim a gente consegue ter uma qualidade de vida muito melhor do que a gente tinha lá. Com certeza. E assim, oficialmente, eu não tenho um trabalho ainda, né? Porque eu tenho a dificuldade da língua. Eu tenho um mini job, né? Que é um trabalho de meio período, de algumas horas semanais só, mas que é uma renda óbvio que entra. Por mais que a gente, em tese, pelas nossas funções, a gente ganhe muito menos que no Brasil, a gente vive muito mais tranquilo do que lá. A gente tem uma qualidade de vida, não que sobre dinheiro, obviamente que não, mas a gente não tá sempre pendurado para o mês seguinte. A gente consegue fazer os nossos passeiozinhos, as nossas viagens e coisas muito mais tranquilos, né? Né? Resumo, com muito menos horas de trabalho do que no Brasil, a gente compra muito mais, vive muito mais Muito aqui. mais. E pegando um gancho no item anterior, algo que mudou, eu diria radicalmente na nossa vida, do ponto de vista das finanças, é a questão da compra à vista ou a crédito. No Brasil, a gente usava muito o cartão de crédito. Né? Exato. Usava para praticamente tudo, para abastecer o carro, para pagar as Para contas, para mercado, comprar comida no mercado. E hoje, parando para pensar, era um absurdo o que a gente fazia. Porque quando eu ia pagar a fatura do cartão no início do mês, na verdade eu estava pagando a comida que nós já tínhamos consumido no mês anterior. é. E se parar para pensar, isso é um absurdo, né? Eu estou comendo no fiado, né? Como diria antigamente, fiado para pagar depois. Isso é um absurdo. E isso aqui mudou radicalmente, né? A gente não tem cartão de crédito na Alemanha. Não, Aliás, é raríssimo os alemães terem cartão de crédito. não tem, Não não. tem, não é hábito do alemão. Porque a gente compra as coisas à vista. Você recebe o teu salário, você vai lá e compra. Você vai no mercado, paga com o dinheiro ou no cartão de débito, mas você paga na hora, à vista. Você quer comprar uma televisão, um calçado, uma roupa, um móvel, qualquer coisa, você paga à vista. Você quer viajar, você compra a passagem e paga à vista. Você paga o hotel à vista, você
almoça ou janta num restaurante, paga à vista, não usa cartão de A crédito, né? cultura do cartão de crédito aqui, ela é quase inexistente. Não... Gente, isso também tem um impacto em qualidade de vida, né? Exato. Porque você não vive com aquela angústia da próxima fatura do cartão, né? Será que eu vou dar conta de pagar a próxima fatura? Será que eu não exagerei esse mês nas compras? Né? Será que eu vou ficar com alguma sobra de salário depois de pagar a fatura do cartão? Bom, isso aqui para nós não existe mais, né? Não enquanto a gente estiver aqui. Porque a gente sabe que no Brasil os cartões de crédito eles vão dando um limite, tu ganha X, o teu limite é 10, 20 vezes, 30 vezes a mais do que o valor que tu ganha. E isso é uma armadilha, né? Porque a gente se empolga e acaba usando e vai parcelando aqui, mas esse mês é tanto e tal. E quando vê, você tem uma bola de neve aí que não dá mais conta, né? Sem contar que tudo no Brasil, né? Você vai comprar alguma coisa na loja, o preço já está lá colocado em parcelas, né? Você tem que procurar para descobrir quanto custa à vista. Porque, inclusive, há um esforço para se vender parcelado. Você vai comprar a TV em 12 vezes, você vai comprar um calçado em 3 vezes, né? Isso, aqui soa absurdo, totalmente absurdo você parcelar um calçado, você parcelar uma televisão, né? Não entra nem acho que na cabeça do alemão. Assim, eles não conseguem compreender. Por quê? Por quê? Não existe isso. Não está nem nos anúncios das coisas. Você nunca vê os produtos anunciados de forma parcelada. Não, o preço... É sempre o preço à vista. Algo que a gente sempre teve no Brasil e era uma necessidade, era um carro. Porque a gente sabe como é que funciona o transporte público no Brasil. Ele é bastante precário, principalmente na nossa cidade, né? A gente não pode generalizar também, porque a gente não conhece no restante do país, mas na nossa cidade era difícil para nós depender do transporte público, né? E aqui a gente não tem carro, a gente usa exclusivamente o transporte público, que para nós, assim, funciona maravilhosamente bem. O transporte é eficiente, o início de conversa, então, de fato, você não tem a necessidade. Não tem. Mas principalmente ele é barato, né? O custo do transporte para nós é algo muito baixo. Aqui agora faz o que? 1 ano e meio, 2 anos? Não chega a 2 anos. Não, 2 anos. 2 anos. Ele fez 2 anos. Maio de 2023. Que o governo alemão ele implantou o Deutschland Ticket, que é um ticket federal, né? Ele é um custo de transporte subsidiado pelo governo. A gente paga hoje, esse ano em janeiro ele subiu, foi para R$ 58,90, eu acho, o valor por mês. Mas a gente pode usar o transporte público, menos os trens de longa distância, né? Os IC e os ICE. Mas o restante do transporte público de qualquer cidade, a gente pode usar à vontade, né? Por mês. Não tem limitação. Então, o nosso custo hoje de transporte público por pessoa daqui de casa é R$ 58,90, mas a gente pode rodar o país inteiro com esse ticket, com o Deutschland Ticket. Você já imaginou você poder usar dentro da tua cidade todo o transporte público disponível? Tantas vezes quanto você quiser, ilimitado. Ilimitado. Para trabalhar, para viajar, para ir no mercado, para ir passear, para ir no restaurante, para ir fazer o que você quiser. E além disso, você poder viajar o país inteiro sem gastar um centavo a mais de transporte, né? Tudo isso já está embutido num custo único e fixo de 58 euros por mês. Cara, e fantástico. A gente já fez isso, né? Em 2023, vocês sabem que o Eduardo, nosso filho, ele morava aqui, só que não morava conosco. Ele morava em Aachen, que é lá perto de Colônia, no outro extremo do país. E a gente já, com o Deutschland Ticket, na época, a gente foi lá visitar ele. Demorou um pouquinho mais que um IC? Demorou 1 hora, 2 a mais, por causa das conexões que precisa fazer. Mas a gente não teve nenhum custo a mais para ir lá visitar ele. A gente saiu de um extremo do país, foi lá para o outro lado visitar ele e voltou sem custo extra de transporte. E lá também andamos na cidade dele sem custo algum. E para quem acompanha o canal, né, vê aí os nossos vídeos mostrando sempre cidades novas aqui da Alemanha, todos esses passeios que a gente faz utilizando o Deutschland Ticket, ou seja, a gente não gasta um centavo para visitar e conhecer cidades novas, né? A não ser quando a gente resolve tomar uma cervejinha no Biergarten ou almoçar, né, que geralmente a gente almoça, Sim, fica o dia claro. inteiro no local, então tem esse custo, mas transporte não. Transporte não, só quando a gente sai do país, né? Mas se não, aqui dentro da Alemanha é sem custo extra. Tem uma coisa também que nos pega bastante, que é essa possibilidade aqui de você ver lugares novos, mas não é só um lugar novo.
É um lugar que tem carregado de história, né? Cidades que são milenares, que atravessaram a Idade Média, passaram por inúmeras guerras, né? A riqueza da cultura, da arquitetura, da música, enfim, isso são coisas que nos encantam demais. E está Muito. tudo aqui muito acessível. Você pega o tram, o trem, o ônibus, e você está logo ali numa cidade vizinha, visitando um castelo medieval, né, andando por ruas onde desfilaram exércitos diferentes, exércitos invasores que depois foram expulsos, príncipes, princesas, né? E tudo isso para nós é extremamente satisfatório, né? Sim. E algo que a gente nem imaginava, né? Se voltar no tempo há poucos anos, a gente nem sonhava um dia poder viver isso. Outra coisa interessante é que é a posição geográfica da Alemanha. A Alemanha está na Europa Central e no coração da Europa. Então, ela é muito fácil de você visitar países ao redor, né, os outros Sim. países europeus. A gente, claro, né, a gente está só 2 anos aqui e a gente gastou muito tempo disso se organizando aqui, né, solidificando e tal. Mas a gente já conseguiu, a gente já foi para a República Tcheca, por exemplo, a capital Praga, belíssima, por sinal, uma das Maravilhosa. cidades mais lindas da Europa. A gente já foi só nesse período que a gente está aqui, a gente já foi 3 vezes, né? Berlim, a capital, já perdemos as contas. A gente esteve na Espanha no início do ano, comemorando os nossos 25 anos de casado na ilha de Mallorca, né? Tem vídeo no canal. A gente vai agora em julho, aguardem, né? A gente vai visitar a Grécia, né? Vamos passar também uns dias numa ilha grega e você vai descobrir qual daqui a pouco. Então essa facilidade, essa possibilidade de com pouco dinheiro, com pouquíssimas horas de viagem, você visitar todos esses países carregados de história, de culturas milenares e tal, isso é algo que, como da propaganda de um certo cartão de crédito, não tem preço. É, e nos deixa encantados, assim, a cada descoberta, cada coisa nova que a gente vê. Então, a gente assiste filmes, né, da época medieval, e a gente vê aquelas cenas, aqueles lugares fantásticos, né, os castelos e coisas. E toda vez que a gente chega numa cidade, que a gente chega num lugar que vem, que já existe ali desde a época medieval, a gente fica imaginando, assim, todas as cenas, tudo que já aconteceu naquele lugar, naquela rua que a gente está passando, naquele calçamento que a gente vê as pedras extremamente desgastadas ali, né, de sei lá quantos anos que já estão ali, a gente fica imaginando como se fosse tentando imaginar como era naquele tempo, assim. Isso, como eu disse, né, é algo que É, não tem preço, assim. você visualizar e vivenciar de certa forma toda aquela história que, como a Samara disse, ou viu em vídeos, né, filmes É. e tal, mas também em sala de aula, né, nos livros de Sim, sim, história, coisas que a claro. gente aprendeu, né, e agora a gente tem a possibilidade de verificar, poxa, aquilo lá que eu vi lá no livro, né, aconteceu exatamente aqui, exatamente nesse lugar onde eu estou agora parado, nesse castelo, nessa muralha, aqui que foi derrotado Napoleão, ali que foi a conquista tal, cara, né? E isso é um negócio que não sacia nunca, né? Não. Quanto mais você mergulha nesse mundo, mais você quer ver, mais longe você quer ir. E mais um pezinho na balança é a questão do silêncio, né? A gente já falou em outros vídeos o quanto isso é, é bom, né? Viver nessa questão do respeito do espaço alheio, do silêncio. Você não acorda no domingo de manhã com o cachorro latindo, com o carro de som alto, o teu vizinho está fazendo um churrasco e está com o som no talo. Nada contra isso, de forma alguma, né? As pessoas têm que viver e se Aliás, a gente divertir. sempre fez isso A e gente sempre adorava, né? fez, exatamente. Mas depois que a gente vive numa outra realidade, em que se respeita muito essa questão do silêncio, do falar mais baixo, né, tudo, a gente vê o quanto isso é bom, né? Aqui na Alemanha existe o Ruhetag no domingo e feriado. É proibido você fazer barulho. Você não pode ligar um aspirador, uma máquina de lavar, nada. Você não pode fazer barulho. E isso é maravilhoso, assim, é muito bom de viver dessa forma. Você fica mais tranquilo, você não tá sempre no sobressalto, não tá sempre com a adrenalina 1000, sempre ligado no 220, né? Você É. relaxa, você descansa. E todos os ambientes são silenciosos, Todos, né? todos. Você vai Aham. no restaurante, as pessoas falam baixinho, No o transporte barulho não te incomoda, público, não tem música alta dentro do restaurante ou no não. barzinho, né? Você vai no transporte público, né? Dentro do transporte público, as Transporte pessoas, lotado, mas ele tá mas é silencioso. silencioso dentro.
Cara, isso faz diferença, deixa a gente muito mais calmo, muito mais relaxado, muito mais Exato. tranquilo. A gente não tá no litoral, a gente não tem praia, né? Mas a gente tem os lagos. No verão, a gente costuma ir muito. Tem o Lago Cospudanazê, que é pertinho da nossa casa aqui. E a gente costuma muito ir lá no lago, passar o dia lá, fazer um piquenique, tomar um banho, se refrescar. E é um silêncio total. O lago tá lotado, tem muita gente lá, mas é um silêncio. Cada um no seu espaço, pessoas lendo, pessoas dormindo, pessoas tomando banho, crianças, adultos, tudo misturado, mas é extremamente silencioso. Não tem aquelas milhões de caixinhas de som, cada um com uma música diferente, cada um com o volume mais alto possível. Nada disso, assim. Então você vai, você realmente relaxa, você realmente descansa, assim. Agora, claro, né, gente, que algumas coisas no Brasil ainda mexe muito com a gente. A Bastante. gente sente muitas saudades e muita falta de algumas coisas, né? A gente não vai explorar aqui profundamente, mas vamos citar algumas coisas. Por exemplo, A gente sente falta da família, claro, né? Porque obviamente, estamos só nós aqui, nós, por enquanto, nós quatro, né? Estamos aqui todos juntos, mas daqui a pouco sai Dudu, sai Isa, né? E ficamos só nós, né? E não tem nenhum familiar aqui. E não é, é outro, só outro estado para a gente visitar. Não, é outro continente. Então não é assim. A gente até hoje, nesses 2 anos, a gente não retornou nenhuma vez para o Brasil. A gente recebeu visita no final do ano, a minha mãe veio nos visitar. Amigos vieram nos visitar, passaram aqui Natal, Ano Novo com a gente, ficaram aí quase um mês, 20 e poucos dias com a gente. E foi maravilhoso, foi ótimo. Teve familiares também que já vieram visitar a gente, mas não é como antes. A gente só tem mais o nosso contato é por videochamada, por ligação, por mensagem e tal. E isso pesa bastante, claro. na mesma linha estão os amigos, né? Sim, Então, a gente tinha um círculo de amizades consolidado, né, de longa data, e a gente se encontrava muito, né? Se encontrava muito. Deu uma parada ali, obviamente, no tempo da pandemia, que a gente se normal, isolou né? um pouquinho, mas a gente é muito apto, né? De praticamente todo fim de semana estar reunido com algum grupo de amigos, fazendo um churrasco juntos, né? Contando história, rindo, enfim. E isso a Isso gente não faz falta tem isso, também, não tem claro, aqui, isso faz muita bastante. falta, né? Eu falei do churrasco, né? Esse item é fenomenal e principalmente da cultura aí do sul do Brasil, de onde a gente vem. Isso é um negócio que nos pega bastante, gente. A falta do churrasco. Não que não dá para fazer churrasco Dá, aqui, dá. mas não é a mesma coisa, Não, né? não. Não é aquela coisa como a gente tinha, inclusive lá porque existe estrutura lá. Praticamente todo mundo tem uma churrasqueira em casa, né? A gente tinha. Então, com presença de amigos ou não, mas o churrasco de domingo era sagrado. Sim. Independente do tempo também. Hum. Chovia, faça sol, inverno, verão. Churrasco de domingo era sagrado. Então, aquela rotina do domingo de você já descer para a área de festa, acender o fogo, né? E ficar ali em volta, beliscando alguma coisa, bebericando uma cervejinha, ouvindo uma música, né? Isso é um negócio que a gente comenta bastante e a gente sente falta disso. São 2 anos sem churrasco. Esse churrasco que nós temos aí no Brasil, esse a gente não tem aqui. Não, não, não tem. É. Aí também a senhora falou de lago, né? A gente tem um lago aqui perto que é maravilhoso, água fantástica, né? Mas não é praia. E a gente morava perto da praia, A gente né? morava praticamente no litoral. Joinville é perto do litoral, é Sim, é litoral, né? litoral, né? Embora não tenha em Joinville necessariamente belas praias, né? A gente tem a Vigorelli, obviamente, mas tem todas as praias aí próximas que são maravilhosas, né? E então era bem fácil, eram bem acessíveis, né? Você não precisava ter uma casa na praia, bastava sair de manhã cedo, passar o dia na praia e voltar. Era. E aqui a gente não tem, né? O próprio clima, né? Aqui no Brasil Praia e calor, né? e no Brasil, tem o inverno e coisa, mas não é. Depois que você mora aqui, você percebe que o frio de lá ele é um frio super tranquilo. E aqui a maior parte do tempo é frio, né? Nós temos aí 3, 4 meses de clima ameno e de calor, e o restante do tempo é frio, e é frio Sempre frio. extremo, né? Então é Para ver, a gente está oficialmente já quase um mês de metade, primavera. metade da primavera. É, É? né? Não, Não, metade, porque junho já começa junho já começa. o verão. A gente já está Verdade. aí às portas do verão e está frio ainda, gente. Sim. Não aqui dentro de casa, obviamente, por conta do aquecimento, mas ali Tem fora que sair de frio. casaco. Tá frio. Então isso vai cansando, assim. O frio tem as suas vantagens, né? Sim. Quando É frio de bom, é fato, né? bonito. O inverno, tudo, né? A Sim. neve e tal, é tudo bacana. Mas ele cansa, porque é muito tempo de É frio, muito né? tempo. E muito pouco calor, muito pouco tempo de calor. Não é que até dá calor, Dá. mas é muito pouco tempo de calor, né? Que não dá Sim. para aproveitar tudo que a gente conseguiria aí.
E eu acrescentaria ainda, Silmara, nessa lista de saudades, né? O boteco. O É boteco verdade. brasileiro. O boteco brasileiro É. é. Cara, aqui tem botecos maravilhosos para Tem. você ir tomar uma cervejinha, porque as cervejas daqui, não, essas, né? Não, não tem como comparar. Desculpa, né? Desculpa, mas os alemães sabem fazer cerveja. As cervejas aqui são fantásticas. Mas o boteco brasileiro, ele tem Ele uma tem a magia, sua magia, o seu charme, seu o tchan. seu encantamento. E as comidas de boteco, né? É, Qualquer boteco que você vai no Brasil, você sempre vai ter uma porçãozinha bacana para tem um lanchinho, comer, um petisco, enquanto um belisco, uma você porção, qualquer coisa, né? é, os diversos lanches e petiscos e porções, como a Silmara disse, e que aqui não tem, né? Não, Muitos botecos aqui na Alemanha não oferecem comida alguma, é né? só a É bebida. só bebida, você vai só para beber. Exato. Agora começou um movimento, né, que alguns botecos mais tradicionais eles oferecem alguma Um coisa, petisquinho. mas é um É sem graça, sem não. graça. É sem Sem graça. graça uma boa definição, uma boa Não. descrição, sem graça. Né? Porque daí ou é restaurante que se você pode comer, que tem daí o prato feito, né? No buffet aqui não existe. Aí, mas se você quer só tomar uma cervejinha, daí beliscar alguma porçãozinha, um negócio, aqui. Deixa a desejar. O auge do lanchinho, do petisco bom dos botecos daqui é a batata, né? Mas de resto é muito sem graça. Não, Mas não é todo lugar que tem, não é todo não, não, boteco, não, né? não, Não é todo não. boteco que tem. Uh-uh. Mas afinal, a gente volta ou a gente fica no Brasil? Né? Quanta enrolação. Na verdade, a gente fez questão de levantar esses pontos, gente, para mostrar para vocês que não é uma decisão fácil de ser tomada. É Né? algo difícil de decidir. Afinal, está mexendo com a nossa vida e nós não podemos desconsiderar que a maior parte da nossa vida está no Brasil. Sim. Né? Família, amigos, todas essas coisas que a gente relatou, e inclusive nossa casa, né? A gente tem casa no Brasil, a gente nunca se desfez da nossa casa. Não, não. A nossa casa está lá, esperando pela gente, ou não, né? Mas a gente nunca rompeu, como muitos fazem, né? Que quando tomam essa decisão de mudar para outro país, vendem tudo e tal, a gente manteve, por precaução. E a gente até hoje não tomou essa decisão porque, de fato, a gente ainda não sabe o que fazer. Vamos explicar melhor. A gente, a princípio, pegou a licença de 2 anos, né? Mas eu acho que a gente comentou já no outro vídeo que a gente tinha a possibilidade de fazer a renovação por mais 2 anos, né? É o que prevê o nosso estatuto. E foi isso que a gente fez, né? Assim que quando venceu as nossas licenças, a gente entrou com pedido de renovação, como a gente ainda está na dúvida, né? A gente entrou com pedido e foi concedido. Então a gente renovou as nossas licenças por mais 2 anos. E agora sim, esses próximos 2 anos eles têm que ser decisivos. Não temos mais a possibilidade de. Então a gente tem esses próximos 2 anos pela frente, agora um pouco menos, né? Já, para fazer essa experiência por completo. Mas como a Silmara disse, ao final a gente vai ter que se decidir. Não vai ser uma decisão fácil, gente. Não vai ser uma decisão fácil, a gente tem certeza disso. Porque se por um lado a gente tem muita vontade de ficar aqui, a gente ama morar aqui na Alemanha, Sim. Por outro lado, também a gente ama muito o Brasil. Sim. Ama muito a nossa cidade, ama muito a nossa casa, os nossos amigos, a nossa família. Tudo isso tem um peso fantástico. E tem outro fator que nos preocupa bastante, né? E que a gente discute bastante e sempre faz cálculos e tal, que é a questão com relação à aposentadoria. Como o nome do canal diz, né? Europa aos 40. Nós já não somos mais 2 jovenzinhos de 20 anos para se aventurar por aí. A gente tem que pensar muito nessa questão também. A gente veio para cá depois dos 40, então isso significa que a maior parte da nossa carreira profissional, da nossa vida profissional está no Brasil. Sim. Contribuição para a Previdência, tal, tudo isso, né? Não que aqui a gente não está contribuindo, que a gente não possa ainda levantar algum tipo de aposentadoria no futuro, que talvez somada com uma parcial no Brasil nos permitisse viver aqui. Talvez, né, tudo isso a gente está calculando e avaliando aos poucos e com calma. Mas eu acho que o que é mais importante, a gente tem 2 anos, né? Então isso nos deu uma tranquilizada, porque também poderia ser que a gente não conseguisse a renovação da licença. Sim, era uma possibilidade. Então a gente já teria que ter tomado essa decisão. A renovação nos deu essa tranquilidade, esse relaxamento, né, da gente poder agora dar uma respirada e mais 2 anos olhar com calma para o futuro, mas também para o passado e para o presente, porque o passado e o presente vão determinar esse futuro para nós. Né? Então, no final,
agradecemos a você que ficou até esse momento do vídeo, né? Espero que não se sinta decepcionado com a nossa resposta, porque ela não é definitiva. Mas eu quero fechar convidando você a continuar assistindo e acompanhando o canal e pedir também para você se inscrever no canal, né? As estatísticas aí a gente tem olhado, mais de 80% das pessoas que visualizam o canal não são inscritos, né? Então, se você costuma visualizar nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, por favor, né? Faça isso, tira uns segundinhos aí. Eu sei que às vezes a gente assiste na televisão, por exemplo, que nós fazemos isso. Sim, a gente assiste muitos canais aí, sempre na TV. E daí ali na TV não dá para curtir, não dá para se inscrever e tal. Mas eu acho que por capricho, né? Se a gente gosta do conteúdo de alguém, abre teu celular, busca o canal ali, se inscreva, deixa um like ali para ajudar a gente, incentivar a gente a continuar produzindo aí. Certo, gente? Então fiquem por aí com a gente. Deixe seu comentário aqui, o que você achou dos nossos prós e contras aí. E nos vemos num próximo vídeo. E se ficou alguma dúvida também, né? Com relação a alguma coisa. Claro, por favor, né? Aqui da Alemanha, por favor. Teremos o prazer em responder. E acompanha, como a senhora disse, porque tem coisa nova vindo aí, tem viagem nova também, coisa legal vindo por aí. Mas que a gente deu uma pausa aí, deu uma parada, mas é que pro lado de cá a vida também acontece e às vezes fica corrido, né? Como a gente não tem renda do canal, a gente precisa sobreviver. Mas vamos lá. Gente, já enrolando demais? Já. Um abração para vocês. Até o próximo. Tchau.